Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos em contagem decrescente para a Páscoa e a entrar na chamada Semana da Paixão, aquela que antecede a crucificação de Cristo. Na verdade, se pararmos um pouco para refletir, é impossível ficar indiferente às horas de sofrimento de Jesus mesmo antes da sua morte. Mesmo assim, ele não desistiu e foi por amor a nós que levou a sua missão até ao fim. Mas para conversarmos sobre este tema está hoje então connosco o pastor José Santana. Olá, obrigada por estar connosco, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Quais foram os principais acontecimentos que mais marcaram esta chamada Semana da Paixão? Esta semana foi uma semana muito intensa, começando logo no primeiro dia, no domingo, que é um ponto alto, um ponto que nós poderíamos considerar elevado, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra e é aclamado como rei e depois vai terminar com este ponto que é a crucificação. No meio, nós temos ali Jesus no templo, expulsando os vendilhões do templo, mas o ponto que é importante aqui frisar é que todos estes acontecimentos acabam por ser o cumprimento de profecias que vêm de há centenas e milhares de anos acerca do Messias, e incluindo aquilo que vai acontecer depois da última ceia, na quinta-feira, quando ele sai para o Getsémani, no jardim, onde depois vai ser preso, traído por Judas, e tudo isso é cumprimento de profecias. Portanto, na quinta-feira, ele depois de ter aquela ceia para celebrar a Páscoa com os seus discípulos, depois de até anunciar que ele iria morrer, vai até ao jardim para estar em oração, em comunhão com o Pai, numa grande agonia. Diz a Bíblia no Evangelho que o seu suor eram gotas de sangue, e dada a intensidade do sofrimento que ele estava a ter. E Jesus foi transparente e disse isso aos discípulos que estavam com ele, não é? Que a sua alma estava profundamente abatida. Sim, o que ele manifesta ali, a sua humanidade. Jesus é Deus, mas é 100% homem também. Afinal, ele sabia que ia para a cruz, morrer na cruz. Ele sabia, ele tinha anunciado já, tinha dito, tinha a consciência do sofrimento que ia ser. Por isso ele até pede aos discípulos que se juntem a ele em oração, mas eles adormecem e ele fica sozinho ali a sofrer. Depois é preso, aquela noite toda torturado, interrogado, até sexta-feira de manhã, quando ele é crucificado. Ainda finalmente. no Getsémani, quando Jesus estava em toda esta agonia e em oração ao Pai, orou por nós, inclusivamente orou pelos seus discípulos. Exatamente. É incrível como é que alguém está perto da sua morte e ainda tem tempo para se lembrar de nós, não é? E orar por proteção. Mas ele também diz a Jesus, Pai, se for possível, passa por mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O que é que está por detrás desta frase? O cálice a que Jesus se refere é precisamente o seu sofrimento. É um cálice amargo. E a oração era se fosse possível. E aí, mais uma vez, Jesus revela a sua humanidade. A Bíblia diz que ele foi tentado muitas vezes, de muitas maneiras, como todos nós fomos. Ele sabe o que é suportar o peso das aflições. Exatamente, mas não pecou. E aqui talvez tenha sido uma das tentações de não ir à cruz, se for possível, porque ele sabia o sofrimento, não apenas o sofrimento físico, mas ele ia carregar em cima dos seus ombros, em cima de si, o pecado de toda a humanidade. Era um sofrimento espiritual. Por isso ele dizia, ele podia ter evitado. Momentos antes, quando o foram prender e lhe perguntaram, quando ele perguntou a quem é que vocês procuram, a Jesus, sou eu. Aí manifestou-se o poder dele, porque toda a gente caiu. Aqueles soldados que vinham para o prender caíram. Mas ele nunca usou o seu poder divino para benefício próprio. E pelo contrário, predispôs-se para que Deus cumprisse a sua vontade. Por nós. Então, e ele tinha dito aos discípulos, o espírito está pronto, a carne é fraca. Mas ele estava ali a dizer que se houvesse outra maneira de salvar a humanidade, que não fosse a cruz, que o Pai fizesse alguma coisa. Mas o interessante é que ele se submete em humildade. Ele, que era próprio Deus, se submete em humildade, dizendo, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita porque essa era a vontade de Deus, que ele fosse à cruz para morrer no lugar
de todos nós. E com isto na cruz conseguimos algo que acaba por ser histórico e marcante para todos nós e que atravessa gerações, não é? No fundo, o que é que aconteceu na cruz e o que é que ele conquistou para nós ali naquele lugar? Devo dizer antes que a cruz é a grande demonstração de duas coisas que parecem quase que não se podem conciliar, que é o amor de Deus e a justiça de Deus. A justiça obrigava a que Deus punisse o pecado. O amor obrigava a que Deus perdoasse o pecado. Como é que Deus pode fazer isto? Só Deus. E então... e só em Jesus. E só em Jesus. O único que não tinha pecado, ele sofre a pena do pecado no nosso lugar, é feita justiça, e livra-nos a nós dessa pena, e é demonstrado o grande amor de Deus. E aquilo que acontece ali na cruz é realmente a grande vitória de Jesus sobre a morte. Porque ao morrer, mais uma vez é o cumprimento de uma profecia que seria esmagada a obra maléfica da serpente de Satanás. Aquela serpente que logo no princípio, não é, tentou Adão e Eva, e logo no princípio Deus também prometeu que havia de vir o Salvador. A história não acabou aí, Jesus ressuscitou. Por isso mesmo, a cruz é o princípio desta história de vitória. Porque, apesar até de ter sido montada uma guarda grande no seu sepulcro, e ele no primeiro dia, não é, no domingo, primeiro dia da semana, ressuscitou e está vivo, e nós somos a prova de que ele está vivo porque ele está connosco hoje. Então, a Páscoa é a celebração da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a obra de Satanás, é a vitória sobre a própria morte e é a garantia que também nós em Cristo podemos ressuscitar e ter vida eterna. Amém, é verdade. Muito obrigada, pastor, por ter estado aqui à conversa connosco, a explicar-nos um pouco então do que é que isto que estamos a viver, a preparação para a Páscoa, lembrando estas horas que antecederam a prisão e a crucificação de Cristo, foram verdadeiramente angustiantes, mas nem assim ele desistiu da sua missão de dar a sua vida a nosso favor. Este sacrifício mostra o quanto Deus nos ama e nos quer perdoar pelos nossos pecados, ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer por nós. Ali na cruz, ele carregou o nosso castigo, mas ao terceiro dia ele também ressuscitou. Por isso hoje temos esperança. Esperança no nosso Salvador que vive eternamente para nos dar vida, vida com sentido. Para conhecer melhor este Jesus maravilhoso, amoroso, leia a Bíblia. E hoje queremos ainda lembrá-lo do Festival da Esperança que estamos a organizar para celebrarmos juntos a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. O festival vai ser nos dias 7 e 8 de abril, no Campo Pequeno. É de entrada livre, mas reserva o seu bilhete contactando-nos na Aliança Evangélica Portuguesa. Poderemos dar mais informações. Será uma alegria tê-lo connosco neste Festival da Esperança. Entretanto, voltamos a estar consigo logo à noite, na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45 e aqui na RTP2. Estamos de volta também na próxima segunda-feira, por esta hora. Até lá, se Deus quiser.